meus queridos, na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus por essa oportunidade tão especial que temos de estarmos mais uma vez juntos. Muito obrigado ao casal de apóstolos, né? E a todos os demais pela confiança de me passarem aqui o púlpito para nós compartilharmos a palavra de Deus. Pode sentar, meu querido, pode sentar. Muito obrigado pela recepção. Eu não lembro, mas se eu não me engano, no mês de março ou maio, eu estive aqui. E no final do culto, a irmã Isa, ela me transmitiu uma palavra profética, dando limite ao cumprimento dela, claro, usada por Deus, e citando o mês de setembro. Um documento de, em média, 40 anos, foi resolvido no mês de setembro, e o nome do Senhor foi engrandecido por isso. Deus é fiel sobre todas as coisas. Deus é fiel sobre todas as coisas. Amém, queridos? O tempo está nas mãos do Senhor. Ele teria o poder de resolver esse problema no primeiro dia que ele foi colocado pelos meus pais diante dele. Mas ele tinha um tempo pré-estabelecido. E o tempo chegou. O documento está lá em casa. Falta ainda alguma coisa. Um imóvel ser vendido, mas o Senhor já tem também o comprador. O Deus que deu o documento já tem o comprador. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, obrigado, irmã, capítulo 7. Nós vamos ler este capítulo. Eu penso em ler aqui na TV, no monitor, se for colocado, porque eu vou enxergar melhor. Gênesis capítulo 7, um dos capítulos mais extraordinários da palavra do Senhor. Podemos ler, queridos? Diz assim: Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sobre toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Animais de rebanho puros e impuros, aves e todos os animais que rastejam sobre a terra. De 2 em 2 vieram a Noé, macho e fêmea, e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Quando Noé tinha 600 anos de idade, no 17º dia do 2º mês, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites.
Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Entraram com eles, de acordo com a sua espécie, todos os animais selvagens, todos os animais de rebanho, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as aves e tudo que tem asas. Todo ser que tinha o fôlego de vida veio a Noé, de 2 em 2, e entraram na arca. Um macho e uma fêmea de cada ser vivo vieram e entraram, conforme Deus havia ordenado a Noé. Então o Senhor o fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias e as águas subiram, elevando a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, mas a arca flutuava sobre a superfície das águas. As águas amontoaram sobre a terra, a ponto de cobrirem todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas amontoaram-se até quase 15 côvados acima das montanhas. Todos os seres vivos que rastejam sobre a terra pereceram: aves, animais de rebanhos, animais selvagens, animais que se movem sobre a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram eliminados da face da terra, tanto as pessoas como os animais de rebanho, os animais rastejantes, as aves do céu foram eliminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém. Bonito, né? Mesmo que triste, um drama, mas muito bonito e nos traz uma renovação. Se o dia não foi muito bom, a leitura deste texto já nos transforma. Mas vamos lá. Deus toma uma iniciativa de destruir a humanidade devido ao pecado. Se nós olharmos, nós estamos no início da criação praticamente. O homem já tinha decepcionado ao Senhor ao comer o fruto que o Senhor havia dito que eles não comessem. Caim já tinha decepcionado a Deus e aos seus pais, porque ele havia matado seu irmão Abel, puxando para si uma maldição. Deus havia já novamente dado oportunidade à família de Adão e Eva se regenerarem, se restaurarem com novos filhos. Mas isto ainda não tinha sido suficiente para que o homem obedecesse à voz de Deus, mesmo com os exemplos que não eram bons e as consequências dos mesmos, até mesmo porque já viviam as consequências do pecado, e ter que trabalhar, a mulher gerar com dor, já viviam isso, mas não foi o suficiente para que eles mudassem verdadeiramente e dessem atenção a Deus. O pecado cheirou mal diante dos olhos, cheirou mal diante das narinas do Senhor, ficou mal diante dos olhos do Senhor, e Deus idealizou destruir a humanidade. Só que o Senhor olha e vê um homem justo, fiel e temente a Ele, Noé. Noé e a sua família não fizeram parte daquela sociedade corrompida. A primeira lição é que é possível nós vivermos em meio a uma sociedade pecaminosa, corrompida,
e não nos deixarmos levar, não sermos iguais. Quando existe o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, quando nós seguimos a justiça de Deus e com isso nós nos tornamos pessoas justas, honestas, sinceras, nós fazemos a diferença no mundo. Mesmo que com rejeição, zombaria, nós fazemos a diferença. E o Senhor não faz acepção, mas distinção sim. Ele sabe distinguir o fiel do infiel. E o fiel faz a mudança nos projetos de Deus. Deus então olhou para Noé e havia uma promessa. Desde o dia da queda, o Senhor disse a Adão e a Eva, que se esconderam por terem visto a própria nudez um do outro, o Senhor disse que brotaria da mulher um ser que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, o Senhor faz a promessa de restaurar a nossa aliança com Ele através de Jesus Cristo, Jesus nascendo de uma mulher que havia acabado de cair em falha. Então, o Senhor tinha uma promessa a cumprir. Se você tem promessa, Deus vai criar o caminho para a promessa cumprir. Ele cria o caminho. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender daquilo que disse. Quando o Senhor nos faz uma promessa, eu amo quando Paulo diz que ele usa o que não é como se já fossem, ou seja, Deus já está enxergando o que te prometeu no dia e na hora correto. Então Deus olha para Noé e para sua família e propõe a ele um desafio, para ele construir uma arca. Algo fenomenal, grande, enorme, porque viria chuva. Já pensou? 120 anos, não tinha a tecnologia de hoje. Um prédio é construído talvez em 120 dias até. Se for feito um empenho, uma força-tarefa, ergue-se um prédio aí em 120 dias. 120 anos, Noé construindo uma arca. As pessoas passavam, riam, zombavam, o temor a Deus, a obediência, não mudou em Noé a convicção de que Deus tinha falado com ele. Ele não seguia a opinião dos outros, tinha personalidade espiritual própria definida. Por isso não se intimidou diante da zombaria, das questões e das perguntas. Eu posso parafrasear que até mesmo, talvez, a própria família de Noé, a esposa, deve ter ficado assustada em algum momento. Mas não nos consta que murmuraram, não nos consta que questionaram, muito pelo contrário. Empenharam-se em ajudar Noé a concluir aquele projeto que Deus havia dado a ele para ser feito. O projeto agora já estava construído. A arca já estava aguardando o momento certo de amparar a família de Noé. Então agora nós estamos diante do momento em que o Senhor diz a ele: pega a sua família e coloca dentro da arca, porque 40 dias e 40 noites vai chover, chuva forte, e eu vou extinguir toda a humanidade que está aí como ser vivente, que tem fôlego de vida nestes dias. O Senhor dá uma ordem também a Noé, para que ele junte, como acabamos de ler, 7 casais dos animais puros, e um casal de cada espécie de animais e de aves, e eles fossem colocados ali dentro da arca. Quando eu era guri, criança, não faz muito tempo, né? Quando eu era criança, eu participava da escola bíblica dominical. Deus me deu o prazer de outro dia até rever uma das minhas professoras. Domingo eu vou cooperar na igreja, que uma das professoras era hoje a esposa do pastor, e isso me traz uma alegria muito grande. Eu ganhei um livrinho porque não faltei. Havia prêmios, né?
havia prêmios. Eu ganhei um livrinho, porque não faltei. Eu ganhei 2 livrinhos. Um sobre Moisés e o outro sobre Noé, sobre esta história da arca aqui. O de Moisés eu ainda tenho como uma grande lembrança, herança, estou passando para as minhas filhas, mas está escondido para elas não rasgarem, né? Mas vamos lá. E há um desenho desta história relatada lá para criança que já sabe ler, e eu ficava impressionado, porque eu via um dos desenhos, um casal de crocodilo subindo a rampa para entrar na arca. O outro desenho, um casal de tigre subindo a rampa para entrar na arca. Eu não tive tempo hoje, hábil, para ver novamente este livro. Sempre que eu vou ministrar esse texto, ou estou lendo o livro de Gênesis, como agora, eu procuro ler e procuro este livro para estar olhando. Aquilo me deixava impressionado. Até hoje, eu não consigo imaginar. Bom, até do Teiu, eu tenho uma certa reserva. Imagine o crocodilo. Eu já morei no Pantanal. Tem lá os jacarés. Eu não deixo nem passar por perto de mim. O que eu puder fazer para não chegar por perto, eu vou fazer. Aí eu fico imaginando a audácia, canta e dá graça. A audácia, a confiança, a estabilidade emocional e a coragem de Noé. Selecionou talvez os mais bonitinhos dos crocodilos, o casal. Eu não sei distinguir. Não me consta que na época havia veterinário, mas Deus ensinou a Noé distinguir o crocodilo da crocodila. E foi lá, no pântano que vivem, selecionou o casal, bem provável, o mais bonito. E como que ele tirou de lá? Deu uma ordem, na autoridade do nome de Jesus, porque após a queda de Adão e Eva, eles tornaram-se, aliás, o Senhor já os fez selváticos, mas após a queda de Adão e Eva, o negócio tornou-se ainda um pouco mais furioso. E como será, né? Que ele chegou lá e disse ao macho, ao crocodilo macho, vem, e chama aí uma fêmea e vamos lá, sobe na arca. E o casalzinho de crocodilo obedeceu. Como será que ele chamou o casal de tigre? Uma pata do tigre sobre nós pode matar, na pressão que faz no tórax. Ele foi lá e selecionou o casal de tigre branco, a coisa mais linda. Eu levei essa menina outro dia no zoológico de Piracicaba, e tem um lá que foi resgatado, um tigre branco lindo. Ele selecionou o casal de tigre branco, o casal de tigre normal, a pantera negra, animais selvagens perigosíssimos. Ele selecionou também o casal de tucano. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? Eu quero ativar a nossa fé e a nossa segurança de que Deus é conosco. E não há nada selvagem que nós devemos temer. É óbvio que eu não estou dizendo para você ir lá mexer com o crocodilo, mas eu quero que você entenda isso no sentido espiritual. Todo poder e toda autoridade foi nos dada através do nome de Jesus Cristo. Laboquia séria. E o que quer que seja que o Senhor nos deu ordem para fazer, se estamos seguros que Ele é conosco, a voz de Deus vai ouvir. Olha o Salmo 29. Diz que a voz de Deus soa no céu e a cabra pare no campo. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. É dada uma ordem por Noé. E ele junta todas essas espécies. Os animais domésticos. Eu moro em apartamento. E eu tenho um animalzinho doméstico. E a gente tem que tomar cuidado por causa do cheiro comum do animal, do cachorrinho.
Então nós temos que levar para tomar banho, limpar a casa. Minha esposa praticamente 2 vezes por dia tem que passar uma vassoura no apartamento. A gente tem que tomar cuidado com toda a estrutura logística de vacinação e tudo mais. Claro que na época as coisas eram diferentes, mas me consta que o tigre não consegue conviver muito bem com um animal doméstico. Ele, traga. Os cachorrinhos, os pincher, os poodle, o meu é Fox Paulistinha, o pastor alemão, o labrador, foram colocados lá. Na cadeia alimentar, eles são um prato cheio para os animais selvagens. Mas eles todos estavam debaixo da ordem de Deus. Cada um no seu espaço. O que Deus está nos ensinando? Que Ele tem o controle de todas as coisas, e quando nos dá uma ordem, não há cadeia alimentar que deixe de obedecer à voz do Senhor. Tudo fica calmo. Há um louvor na harpa que diz assim: as ondas atendem ao meu mandar. Inicia dizendo: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não vemos o Salvador, não nos deixe morrer. Aí, mas no coro diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Ninguém detém a voz de Deus. Minha querida, a senhora está ali de blusa em tom de cor de rosa, com o bracinho cruzado. Levante uma mão aí, para ser distinguida. Pode abaixar? Aprove o nosso Deus hoje trabalhar de maneira extraordinária como cardiologista a favor da irmã hoje. Deus está cuidando dos teus batimentos cardíacos. Deus está cuidando da pulsão destes batimentos cardíacos. Eu não sou médico. Da pulsão destes batimentos cardíacos. Deus está fazendo um movimento muito especial também de livramento de miocardite. A senhora tem sentido fortíssimas dores nas costas e um mal-estar na região do peito. Mas o nosso Deus chegou hoje num processo de cura, de desinflamação, e a pulsão do teu coração está sendo dada uma ordem por Deus, ela voltará ao normal. Este mal-estar que eu acabei de citar não vem mais, a pressão arterial normaliza, e o nome do nosso Deus é glorificado na tua saúde. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Canta e dá graça. Como se fosse uma cinta, é colocada aqui assim na região abdominal da senhora, uma cinta. Ela é estreita, só que ela é grossa, uma cinta extremamente grossa. Ela é colocada e bem ajeitada. Aí o Senhor ministra dentro do meu coração que faz um movimento especial na saúde dos órgãos internos aqui da irmã. Colocando, vamos dizer assim, a forma rústica, colocando as coisas no lugar certinho. Dando uma ordem para que o teu fígado entre em acordo com as funções digestivas, dando uma ordem para que o teu fígado e as funções digestivas entrem em acordo com as funções intestinais, dando uma ordem para que as funções intestinais e o fígado e o estômago entrem em acordo com o rim. Então, mal-estar, ardor, somem neste momento, e o nome do nosso Deus é glorificado na saúde aqui da irmã. E o órgão principal que Deus visita é o fígado. Então, ele é o seu hepatologista. Um problema no fígado acarretava algumas outras disfunções nos órgãos que trabalham no sincronismo com ele. Deus está curando a senhora hoje. É apóstola, a nomenclatura aqui da senhora
né? Deus está curando a senhora hoje, apóstola. Para mim não errar, o respeito vale mais do que tudo. Deus está curando a senhora aqui hoje, e o nome do nosso Deus é exaltado nisso. Até a circulação sanguínea, tudo vai voltar ao normal, porque estava tudo assustado com esta condição hepática. Deus te cura e é exaltado o nome do Senhor Jeová. Aleluia. Aqui, minha querida, uma blusa xadrez. O Senhor me mostra como se você estivesse numa sessão de acupuntura. Só que esta sessão de acupuntura, ela é primordial, as agulhinhas dela, sobre toda a região da sua cabeça. Desde aqui, olha, um pouquinho acima da sobrancelha, toda a região da sua cabeça. E aqui, onde está a glândula da tireoide, como se houvesse só 2 agulhas, daquelas que você foi no médico fazer uma punção aqui assim. Deus ministra no meu coração que Ele está curando toda a condição neurológica da tua cabeça esta noite aqui. A mão do nosso Deus tem trabalhado num processo de livramento nas condições neurológicas, na função de oxigenação, até na irrigação sanguínea. Há inflamações, existem dores, pontadas, mal-estar com sensação de tontura. Em algum momento, até deitada, parece que está girando as coisas. A luz também tem te feito muito mal ultimamente, e não era um problema de ordem óptica, era um problema de ordem neurológica, porque nós somos um corpo e um depende do outro. Jesus está curando a irmã agora. A pressão intracraniana normaliza. Houve um desajuste também nas glândulas da tua tireoide. Você se sente inchada ultimamente, as mãos principalmente, a temperatura do teu físico também extremamente comprometida. No calor te dá frio, no frio te dá calor, a mão gelada ou quente com uma sudorose bem desagradável, mas o nosso Deus chegou hoje para te curar. Tudo que foi citado aqui para a glória e honra do nome do Senhor encerra-se agora. Você vai desinchar, você não vai reter mais líquido, os sintomas da cabeça não surgem mais, e o nome do nosso Deus é exaltado nisto. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas vamos lá. Chegou a hora de Noé e a família entrar na arca. Não há aqui que nos consta que os genros, noras, filhos reclamaram, não é? Um grande exemplo de um sacerdócio respeitado. Então, o temor, a obediência de Noé transmitia confiança para a família. Entram na arca com um casal de animais e Deus dá uma ordem para ele fechar a porta da arca. Noé fechou a porta da arca. Não tinha ar-condicionado. Não. Não podia ter nenhum espaço para entrar água. Tudo era muito bem betumado, cimentado. Porque não podia entrar água de jeito nenhum. Outra coisa, a arca feita de madeira. Eu não consigo imaginar que a madeira tem uma boa comunhão com a água, não é? Mas Deus havia dado ordem a Noé, estou trocando o nome dele, a Noé, e ele confiou no Senhor. Ou seja, ele usa porta-chave de madeira para abrir a porta em água. Então, nem tudo que é lógico, é claro que Deus é lógico em tudo, correto em tudo, mas humanamente falando, nem tudo que é absolutamente só lógico, equivalente e correto, vai ser o que Deus vai usar para fazer um milagre, porque milagre se vive e não se questiona, né? Então, o que parece ser lógico,
Deus vai quebrando os protocolos e vai usando elementos, produtos, situações que a lógica da ciência, da equivalência, pode não ser explicada, mas o Senhor está fazendo um milagre. Aí o que acontece? Toda esta família na arca, bem provável que cada um no seu espaço, Deus deu oportunidade a eles também, para que tivessem mantimento. Agora eu fico imaginando esses animais, né? Carnívoros principalmente. Mas o Senhor colocou calma em tudo. O corvo alimentava Elias. Uma baleia levou Jonas a Nínive. Ele usa as coisas que não são para aniquilar o que é. 40 dias, chuva forte. Pense o balanço destas águas. Eu nunca fiz como chama quando a gente, um cruzeiro. Eu nunca fiz, eu já andei fazendo a obra. E peguei um pouquinho de onda, não foi muito agradável. Esse povo não estava acostumado com aquilo. Às vezes a gente não vive um milagre porque Deus nos tira do que é natural e nos coloca no sobrenatural, mas a gente começa a questionar. Ah, mas como pode uma coisa dessa? Como pode uma coisa dessa? Ah, eu não vou, eu não acredito. E criamos vários e vários obstáculos. Mas Noé, a família e os bichinhos ficaram tudo quietinho lá. E a água veio. E a Bíblia acabou de nos dizer que o Senhor suspendeu a arca em meio às águas, e até montes foram cobertos. Então o negócio foi sério, porque tudo que respirava precisava morrer. Deus é justo, justiceiro não. A graça de Jesus Cristo, hoje, através da misericórdia de Deus, nos garante uma liberdade mais ampla, como a carta de Paulo aos Gálatas nos diz isso. Mas Deus permanece justo, odeia o pecado, mas ama o pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, existem limites. E os exemplos, inclusive no Novo Testamento, estão aí visíveis. Mas a água começa a subir. 40 dias chovendo. 40 noites chovendo. E Noé, a família de Noé e os animais trancados dentro da arca. Eu fico imaginando a convivência. E não foram só 40 dias e 40 noites. 150 dias antes de Deus dar ordem para que fosse solto o primeiro pombo para trazer sinais de que era hora de saírem da arca. 150 dias sem liberdade de ir e vir, circulando, vamos parafrasear, circulando entre os animais selváticos, que bem provável também se estressaram, mas que estavam controlados por Deus, por isso ficaram quietos. Não é algo simples o que estava acontecendo. Quem sabe já no primeiro dia da chuva, alguém teve vontade de sair, não tinha para onde correr, ou ficava lá ou saía para morrer. Mas e se abrisse a porta? A água iria inundar, então tinham que pensar um no outro. O próximo que estava do lado não deixaria a porta ser aberta, porque ele estava desenvolvendo a fé. Ou seja, Deus colocou todos em total dependência dele. Não tinha outra saída. Há momentos na nossa vida que não tem saída. É ficar dentro da arca com a família, esperando a hora certa de sair, para a vitória ser completa. Não abrevie o tempo, confia no Senhor. Não saia da posição, descansa no Senhor.
Não se desespere que os animais podem se estressar, que outros podem não confiar. Deus deixou todos trancados e Ele tem o controle sobre a vida de todos. A tua casa, família, está protegida pelo Senhor. Pode ter em volta tudo que for de mais feroz. Ele fecha a boca do leão e dá uma ordem para que as coisas continuem debaixo do controle dele. Lançaram Daniel na cova. Aleluia. Meu amigo de camisa azul, Deus não está me dizendo do que você trabalha. Isto é símbolos. Deus me mostra inúmeras figuras geométricas e ferramentas, como se fossem ferramentas de uma engenharia de construção, com medidas extremamente exatas, compassos e outros mais elementos que compõem como ferramenta para quem trabalha nesta área aí. Aí, como eu disse, o Senhor não me diz que você trabalha nesta área e nem que não trabalha nesta área. Estas ferramentas estão sendo colocadas nas tuas mãos. Elas são ferramentas para uma engenharia, para ser planejado um projeto determinado, milimetricamente calculável, e que deve ser seguido à risca. Nada pode sair daquilo que for projetado ali, porque compromete a obra. Deus, Ele está trabalhando com você nos detalhes mais simples, difíceis, minuciosos possíveis. Em muitos momentos, não tem havido uma compreensão e nem uma calma, porque isto traz uma demora. Agora chegou um momento em que alguns sinais do Senhor precisavam ser mais objetivos. Eles precisavam acontecer ontem, hoje já é tarde. Até uma ansiedade tem feito parte do seu dia a dia. Alguns momentos agoniando, Deus não expõe pessoas. Alguns momentos agoniando e trazendo questões de tempo diante de Deus. Só que estas ferramentas, elas estão em tuas mãos. E elas precisam dos cálculos exatos. E são calculáveis pela capacidade que o Senhor vai te dar. Ou seja, Deus está te capacitando para coisas novas. Elas te intimidam na capacidade, te intimidam na proporção, elas geram em você medo, em volta existe uma competitividade um pouco mais poderosa e com mais condições de investimento. A sua está limitada, mas o Senhor diz que Ele colocou as armas nas tuas mãos e elas são calculáveis e serão calculadas de forma milimétrica. Deus te trará uma grande vitória no âmbito profissional, financeiro. Deus te trará uma grande vitória no contexto espiritual. Pessoas ficarão envergonhadas. Não gosto muito desse tipo de coisa, porque eu não desejo isso para ninguém. Mas pessoas ficarão envergonhadas e o nome do nosso Deus será glorificado na tua saúde. Amém? Na tua história, não é na saúde não. Na saúde vai ser do gurizinho aí do teu lado. É teu gurizinho. O que o Senhor me mostra? Eu olhava as ferramentas e olhava para você. Uma claridade extremamente forte. Chegou na região das costinhas deste gurizinho aí. E ela tinha alguns objetos ou instrumentos extremamente pontiagudos. E eles iam a toda a fibrose, a todas as fibras do pulmão do guri. A mão de Deus se estende sobre as funções pulmonares desta criança hoje.
existiam dificuldades de ordem respiratória, probabilidade alérgica, dores pelas costas, mal-estar respiratório e vulnerabilidade, porque a imunidade ficou baixa, vulnerabilidade a qualquer tipo de ataque de virose de ordem respiratória. Mas a mão de Deus se estendeu sobre as fibras pulmonares da criança, organizou, dando inclusive o distanciamento correto, para que ela seja lubrificada e a canta e da graça. A quantidade de ar necessário passe, não fique mais nenhum tipo de resíduo provocando este mal-estar, e o nome do Senhor é exaltado. Até o sono do guri será melhor, porque é um sono cansado, porque força a respiração. Deus curou hoje e Deus é exaltado nessa situação. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu querido aqui, olha, sentado aí, isso. Primeiro, a mão de Deus está estendida sobre o teu coração hoje, no sentido cardiológico da palavra, mas como também no sentido emocional, de acalmar o teu coração. Deus está acalmando o teu coração. A mão do nosso Deus também está trabalhando na circulação das tuas pernas, principalmente do joelho para baixo, nos pés. A mão de Deus está trabalhando na função circulatória. Então está havendo uma dificuldade do sangue retornar para vir ao coração, oxigenar-se novamente e essa circulação ser normal. Estava até agora havendo isso. Mal-estar pelos pés, no calcanhar e na panturrilha somem agora, porque Deus dá uma ordem e a função circulatória se normaliza. Agora vamos lá. A dimensão da voz de Deus é ilimitada e eu totalmente limitado. O que o Senhor me mostra? Régua, e ela simboliza tempo, canta e dá graça. Ela simboliza tempo. Passa-se uma caneta do 1 ao 9. Dá-se um tempo. Volta do 13 e vai até o 18. Dá-se outro tempo. Vai do 18, sempre múltiplo de 9. Vai do 18 até o 27. Dá-se outro tempo e vai do 29, aleluia, canta e dá graça, até o 36. Os períodos de dias que não foram sequenciais, né? Os períodos de dia que não foram sequenciais, eles não estão errados ou esquecidos diante do Senhor. O período de tempo, que eu não posso precisar que isso seja dias. O período de tempo que não foi dado uma sequência correta, eles são períodos em que houve uma ponte para se passar. Então surgiu-se algumas dificuldades e foi colocado ponte para passar. Eu volto a dizer a você, eu quero que isto seja dias, mas Deus não está mandando eu dizer que isso são dias. Então podem ser meses, anos acho que não, porque Jesus está chegando por aí. Podem ser meses. Agora eu penso que quando Deus fala conosco, Ele traz um tempo equivalente ao que nós podemos compreender, né? Existem mistérios do céu? Sim. Eu acho, na forma humana, que o mistério do céu agora, para eu não conseguir desvendar, é só se são dias ou meses. E eu digo para você que eu desejo que sejam dias, mas não posso dizer que são, porque não é o que ele testifica, mas ele testifica que é tempo. Este tempo está sendo controlado e coordenado por Deus. De 1 a 9, no 9, haverá sinais de trabalhar de Deus. Há uma interrupção, como eu disse, de uma batalha. Ele estende uma ponte e
até o 13, estas dificuldades, só que do 13 chega ao 18, ou seja, o que ele iniciou no primeiro e deu parte da conclusão no 9º, no 18º será concluído o projeto. O 10, o 11, o 12 não vão servir de empecilho para interromper o projeto de Deus, servirão de experiência, aleluia. Depois chega ao 27º sem interrupção, mas antes de chegar ao 36º, há uma interrupção, como eu disse, até o 29, ou seja, mais 2 momentos de batalha. Porém, chegará o 36º concluído, e o nome do Senhor vai ser engrandecido nesta sua história. Tu verás a mão de Deus com novidade. E estes projetos, eles já são projetos que estão engavetados por possibilidades. Aí que eu volto a dizer, Deus te dará ousadia, porque Ele vai usar pessoas, será desengavetado. Aí vem 9, 18, 27 e 36. E o nome do nosso Deus sendo exaltado na tua história. Amém. Louvado seja o Senhor Deus. Aleluia, canta aí da graça, aleluia. Ei, elegância, lá olha, sentado lá com um casaco escuro, levante a mãozinha aí, ele olhou para o lado. É o senhor? Levante a mão assim, por favor. O que Deus me mostra? Um movimento especial de saúde nas funções renais do irmão esta noite aqui. Ele não me diz que o irmão está com retenção de líquido. Ele me diz que o teu sangue está fazendo algumas gracinhas para passar pelo rim e ser depurado de verdade. Mas a mão de Deus chegou numa ordem hoje, e as funções renais do irmão se normalizam neste instante. Aleluia. Até mal-estar abdominal na forma lateral vai sumir agora. Deus será exaltado e tudo voltará ao normal para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Nas funções de ordem renal, ou seja, Deus é o seu nefrologista esta noite aqui. Aleluia. Mas vamos lá. Noé e a família, 150 dias aguardando o Senhor dar ordem a ele, para que ele pudesse iniciar a soltura do pombo, que traria uma folhinha de oliveira, e daria o sinal de que a água tinha baixado. Era hora, então, de ficar na arca, na dependência de Deus. Mas a chuva tinha se encerrado no 40º dia, não era? Mas ele precisou ficar ali ainda, esperando. O que Deus está dizendo a nós? Fica na arca. A chuva já passou, mas não é tempo de sair ainda, a água não baixou. Mas está difícil a convivência. Nós nos estressamos, uai. Nós nos estressamos. Quem mora em apartamento sabe, não é? Tem hora que a gente tem que sair lá no social e dar uma volta, olhar. Onde eu moro tem até um pomarzinho agora. Então eu vou lá e dou uma olhada. Tem um pé de amora lá, colho uma ou duas. Mas tem hora que tem que ficar todo mundo. E é um suportando o outro. A nora suportando a sogra, o sogro suportando o genro, os primos um suportando o outro, o cheirinho dos animais. Não tinha tecnologia de hoje não, irmãos. É claro que Deus é exato em tudo. Então, todos os compartimentos necessários o Senhor fez. Tudo que era necessário para que eles vivessem bem ali dentro da arca, Deus fez. Deus não faz as coisas desorganizadas, não. Deus não nos trata, me perdoe, como mendigo, não.
De jeito nenhum. Por mais simples que seja a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Por mais simples que seja a tua casa, é a providência de Deus para você no momento. É sério. Não acrescenta dores. E outra coisa, prova nenhuma vem além do que nós possamos suportar. Deus sabe os limites de cada um. Certas provas para mim podem ser fora do comum, para o apóstolo são tiradas à letra, e assim vice-versa. Deus conhece os nossos limites, e nenhuma prova vem além do que nós possamos suportar. A Bíblia nos garante isso, e toda prova, toda luta que surge é para o nosso crescimento, e aqui não era uma prova ou uma luta, era um privilégio. Então existem momentos na nossa vida que o Senhor nos preserva dentro da arca. Do lado de fora, as coisas estão aí acontecendo, morrendo, tudo acabando, destruindo, mas o Senhor nos guarda dentro da arca, e nós não entendemos e começamos a reclamar. Já faz muito tempo que está a mesma coisa. O cheiro desse animal, o leão que não para de rugir, quem sabe as aves. Pense as araras ali dentro, não é? São barulhentas, irmãos. Eu morei em Campo Grande, no Pantanal. São barulhentas. Até o tucano tem um barulho peculiar. Tum, tum, tum. Pense. O casalzinho de tucano. E o galo cantando. Sem saber se era dia, se era noite. E as galinhas cacarejando. É sério. E entre eles, um não podia comer o outro, olha só. Era cadeia alimentar. Mas não podia. O teiu estava lá. A galinha botava o ovo, mas ele não podia ir lá com aquela língua comprida puxar. De jeito nenhum. Tinha que ficar tudo ali, ó. A lógica humana toda quebrada. Por quê? Porque Deus estava num processo de reconstrução. Através de Noé e da sua família, voltaria a uma sociedade, mesmo que infelizmente seria momentâneo, como sempre. O homem perdendo as oportunidades que Deus deu, mesmo que momentaneamente, seria algo guiado pelo Senhor. Logo depois eles fariam a Torre de Babel, porque queriam chegar onde Deus estava. Logo depois, mas vamos ficar aqui. Fica na arca. Suporta, espera Deus dar ordem. E são etapas. O primeiro pombo voltou e o Senhor não deu ordem para abrir. Foi na hora certa que o pombinho voltou com a folhinha de oliveira totalmente seca, e Deus ministrou no coração de Noé: pode abrir a arca. Vocês já podem voltar à vida normal. Não reclama, não. Não reclamemos de maneira alguma. Fiquemos na arca. Ah, mas fulano tem um gênio difícil. Fala alto. Fica na arca com ele. Fulano, Beltrano tem um gênio difícil. Nós não estamos numa arca. Nós estamos numa arca. Nós somos parte do povo que vai morar no céu. Eu fui numa igreja batista outro dia, e esta criança aprendeu um louvor de quando eu era criança. Que povo é este? Quem é este povo? Esse é o povo que vai morar no céu. Faz tempo essa, né? E ela veio toda contente no carro cantando e dizendo: papai, eu aprendi, porque hoje os hinos são outros. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus renovada. Mas você vê que a palavra de Deus se renovou nesse louvor. Aqui, nós estamos no movimento apostólico Kadosh. Parte do povo, do corpo. Eu estou lá na Assembleia de Deus em Santo André. O mesmo Deus nós servimos, com algumas diferenças de liturgia, mas a palavra vem da mesma forma e é o mesmo Deus. Nós somos moradores do mesmo céu. Glória a Deus por isso. Mas aí você imagina,
se na denominação nós já temos diferenças no aspecto de liturgia, imagina entre nós a convivência, cada um com uma cultura familiar. Não é? Cada um com alguns horários para as coisas. Lá em casa o almoço sai por conta da escola das crianças, 11h30 da manhã, meio-dia, está tudo pronto. Eu viajo. Aí outro dia eu viajei e ia fazer a refeição, ligaram para mim no hotel e disseram assim para mim: olha, aqui em casa nós temos o hábito de almoçar entre 1h e 1h30. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. É a cultura familiar de cada um. Mas aqui nós temos que ser corpo. Ficar na arca. Um suportando o outro. Porque vai chegar um dia que nós vamos morar juntos no céu. Lá não tem Assembleia de Deus de Santo André. Lá não tem Ministério Apostólico Kadosh. Lá não tem Igreja Batista da Vila Mariana. Aqui em cima, às vezes eu coopero, é um amigo de infância, o pastor Sérgio. Igreja Batista da Vila Maria ali. Eu esqueci o nome daquela rua, perto daqueles prédios grandes. O Sérgio, criado comigo na igreja. Lá não tem. Lá somos todos junto ao Cordeiro, que tem o direito de abrir os 7 selos, e que diante dele canta lá o Osari, ele comandária. Diuturnamente, os querubins se prostram, dizendo: ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, majestade, poder, santidade. 24 horas por dia ele está sendo adorado, e nós fazemos parte deste coral de adoração. E por que aqui às vezes nós não queremos viver as diferenças, ficarmos na arca, sendo que vai ter um momento, e este momento está mais perto do que se possa imaginar, que nós vamos ter que viver eternamente juntos. Lá não tem Francisco, porque há uma pedrinha branca com o meu novo nome. Lá não tem apóstolo Devanir, porque há uma pedrinha branca com o novo nome dele. Lá não tem a profeta Isa, porque é uma pedrinha branca com o novo nome dela. Você também. Então aqui vamos ficar na arca. Vamos ficar na arca. O Senhor disse para Ezequiel: você vai pisar serpentes, jacarés, crocodilos, mas você vai entregar a palavra que eu dei a você. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Vamos parafrasear a aplicação. Vamos conviver diariamente com alguns crocodilos, com a boca enorme, mas ele não vai nos engolir, não vai nos morder, porque o Senhor acalma ele. Vamos conviver em algum momento com tigres brancos bonitos, a aparência engana, mas o Espírito nos dá discernimento e nós não nos deixamos iludir. Meu querido, com todo respeito, isso aí é até elegância, com o cabelo branco ali, levante a mão, por favor. Deus me mostra documentos sendo carimbados. A mão de Deus está estendida, trazendo ao irmão uma grande vitória em documentação. Jesus não está me dizendo que o irmão tem pendência de documento e nem que não tem. Jesus está me dizendo, porque ele conhece o amanhã, que ele está cuidando do que é seu. E ele e ele está dando ordem para que coisas sejam normalizadas, documentos estejam em tuas mãos, e o nome do nosso Deus será exaltado nesse negócio. Até na instituição que se chama INSS, a mão de Deus está estendida a favor do irmão. Pode ter o que for de errado, o Senhor Deus que tem o comando, e a mão de Deus está estendida nesta instituição, lá no seu CPF, e o Senhor te dará uma grande vitória, e o nome do Senhor vai ser louvado nessa história. Amém. Deus me mostra como se o irmão estivesse tomando um copo de um líquido, mas ele é mais com uma aparência de um gel.
que não seria tão confortável tomar, uma gelatina que não ficou no ponto certo. A mão de Deus está estendida sobre a tua saúde esta noite aqui. Este gel, ele faz um grande movimento na saúde do teu sangue, um grande movimento na saúde do colágeno do teu organismo, um grande movimento na saúde, o colágeno, ou seja, entre o intestino e o fígado precisa haver um pouquinho de gel para um não encostar no outro. E isso está comprometido no teu físico. Deus está normalizando, curando. Isto vai à extensão dos ossos, na condição neurológica também. A mão de Deus está estendida de uma maneira bem especial. E aí alguns sintomas que nós diríamos que são artrite e artrose vão sumir, porque Deus está curando o que origina isso. Falei certo? Falei. Deus está curando o irmão e o Senhor Jeová é exaltado nesse negócio aí. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu querido, você está com a mão aqui assim. Eu não estou dizendo que o irmão não acredita em profecia, não é isso. Isso era fácil resolver, mas não é isso. Muito pelo contrário. O que eu estou e que devo te dizer é que, humanamente falando, algumas situações que o irmão está enfrentando hoje, até mesmo no aspecto de âmbito familiar, te fazem dar a entender que o irmão perdeu o controle. Eu me dirijo a alguém extremamente exato, discreto ao cubo, espontâneo ao mesmo tempo. Então, quem não conhece o irmão, vendo aí assim, sério, sentado, compenetrado, educado, pode, no momento da sua descontração, até parece que é meio bipolar. Não é. É um temperamento absolutamente peculiar, uma coisa fora do comum. Estas lutas, elas te dão a entender que até estes rompantes de euforia, de descontração, ficaram escondidos dentro do irmão. E, assim, desconfiando de tudo e de todos, o que também não é característica sua. Prudência é uma coisa, desconfiança exacerbada é outra. Então, agora o irmão está desconfiado de tudo, de todos, não desconfiando de Deus, e nem mesmo sem confiança no Senhor. Mas em muitos momentos, com a sensação que ele está um tanto quanto mais demorado em dar uma atenção especial a ti, coisa que não era o que tu tinhas como percepção. A mão de Deus primeiro se estende e te devolve equilíbrio emocional, porque ficou uma coisa desagradável. Então Deus te devolve este equilíbrio emocional e a sua originalidade no temperamento, na personalidade voltam ao normal. Aí a mão de Deus também diz assim, que está chegando a hora em que o segundo pombinho vai ser solto. E o irmão vai perceber que a mão de Deus trabalhou fora da arca. E ele abrirá portas para a família. Ele resolverá situações. Ele pacificará algumas dessas. Ele te surpreenderá de uma maneira inesperada. E o nome dele será exaltado e glorificado nisto. Outra coisa, Deus me mostra como se fosse cartelas de medicamento. Eles são azulzinhos, medicamentos. Cartelas sendo dissolvidas. Estes medicamentos, eles seriam medicamentos de uso contínuo para pressão arterial e para os batimentos cardíacos. Deus está curando a pressão arterial do irmão esta noite. Aleluia!
e estes medicamentos não precisarão ser tomados. Os teus batimentos cardíacos também voltam ao normal, e o nome do nosso Deus é exaltado nesta história. Amém. Aleluia. Ali, minha querida, com a camiseta em tom escuro, isso, faça assim com a mão. A da frente aqui que tem detalhe claro aqui, na camiseta, isso, na blusa. Deus me mostra, aí nesta região deste pedaço do pano que compõe o look, claro, Deus me mostra claridades. Então eles alcançam bem aqui, olha, a divisão do ombro, vamos dizer assim. As claridades também, elas vêm à região do teu tornozelo. A claridade também, ela vem à região do teu joelho. E a claridade também, olha que coisa bonita, ela vai em cada detalhe de juntas dos dedos dos teus pés. Dos dedos dos pés. Deus ministra no meu coração que está te curando esta noite aqui. Haviam inflamações que estavam em processo de se tornarem bursites. Então, há mal-estar aqui, dor, peso nos braços e também tudo quanto é junta, dor e mal-estar. Em alguns dias, até para dormir, tem havido dificuldade de concentração e de posição. Deus está te curando esta noite. Os locais que eu vi, eles são simbólicos, porque em tudo quanto é junta, na coluna, em tudo quanto é junta, havia um comprometimento. Como Deus não é obsceno, ele está simbolizando alguns espaços do físico para dizer que é toda a extensão sendo curada esta noite e o nome dele sendo glorificado na tua vida. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Guri, Deus está me mostrando livros e cadernos de estudo. A mão de Deus está dando uma atenção especial a você no que se diz respeito a estudos. Algumas dificuldades estão sendo vencidas esta noite aqui. Dificuldades até de se colocar no lugar que oferece o plano de estudo que você pode alcançar e que tem como sonho. Hoje, as coisas não estão do jeito que você queria. Você acionou o plano B para não ficar parado. Mas a mão de Deus está te orientando e te guiando novamente ao plano original, ao plano A. E Ele criará as portas de estudo necessárias e vai te inserir nos teus sonhos e metas de maneira miraculosa, e o nome dele vai ser exaltado na tua história. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu já vou concluir. Ali, minha filha, você tem o braço cruzado? É. O que Deus está me mostrando? Eu vou procurar as palavras sem subestimar a sua capacidade, mas principalmente preocupado em condição de exposição. E não que você tenha um pecado, porque se fosse assim eu tinha que começar a confessar os meus aqui, porque todos nós temos, né? Uai, só. Deus está me mostrando o seguinte: sombras desfocadas da realidade. A minha sombra, eu faço assim com o braço, ela vai aparecer lá desse jeito. Se você fizer isto com o braço, se você fizer com o direito, parece que apareceu o esquerdo. Se você fizer para trás, parece que foi para frente. E parece que ele está torto. É para mim poder explicar para você. Então, sombras desfocadas da realidade. Você tem vivido algumas guerras internas, crises. Eu não posso dizer crises, eu posso falar crise de identidade, mas eu não posso
mas Deus não está associando isso a nada de forma pejorativa. Crises de identidade diz conseguir entender o tempo que você vive agora. Você foi machucada nos sentimentos. Isto te assustou. Você passou por processos de decepção. Te assustou, te inibiu, te constrangeu. E por dentro, as coisas não ficaram bem resolvidas. Então, por isso, o desfoco da realidade. E as crises lá. E as questões diante de Deus, até quando, por quê, e você não está errada. Salomão também disse isso no momento. Parece que o caminho do ímpio e do mal, prospera. E o justo fica à deriva. Mas o pai dele, Davi, o Senhor disse assim para ele: não se indignes com o caminho do malfeitor à tua frente. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então você não é anormal. Há uma crise forte. Te fez desistir de sonhos, desacreditar em tudo e em todos e se trancar. Roubou características interessantes sua, até para se socializar, hoje existe uma dificuldade. E agora no âmbito espiritual também você está procurando uma terra onde você coloque os pés e sinta a umidade do Espírito nesta terra. Como até uma fuga. Mas a mão de Deus te encontrou aí. E ela resolveu, olha que forte para descontrair, ela resolveu que hoje é dia de cura. Nada contra os terapeutas, de forma nenhuma, são grandes instrumentos de Deus. Menos ainda contra aqueles que o Senhor chama para libertação, é algo fora do comum. E existem processos por etapas. Mas porque o Senhor vê que o limite de tudo chegou, que a tua cultura de ordem espiritual também não consegue associar a estas realidades, Deus te dará experiência. O Senhor está curando os teus sentimentos esta noite aqui. E trazendo uma grande movimentação de libertação. Sabe o que acontece? É a primeira vez que eu te vejo. E nós vamos morar no céu junto. Então você não pode ter deixado de ir com a minha cara, nem eu não posso dizer que não fui com a sua cara. Olha só, para descontrair. É a primeira vez que eu te vejo. Não sei onde você serve ao Senhor, nem se serve, não vem ao caso. Mas se eu ou o apóstolo, qualquer um te olhar por mais de uma vez, já dá aquela sensação de arrepio de que nós sabemos do teu conflito e desta situação tão difícil que você vive, porque houve uma exposição e uma coisa comprometedora, nada no sentido de moral, né? Mas houve uma mudança na tua história. Isso te inibe, isso deixou complexos. Você não tem motivo para ter nenhum tipo de complexo, de se achar menor do que ninguém. Deus vai te curar disso esta noite aqui. Você vai frequentar ambientes que são comuns a você, e outros que você chegará pela primeira vez e não vai ter mais este sentimento de achar que nós sabemos, que todo mundo está te olhando. Enfim, Deus está te curando. Isto vai levar um grande movimento também, até de salvação. Marque, grande aqui é o Senhor. Até de salvação para a tua família. Até de salvação para a tua família. Eu vou escolher aleatoriamente, com todo respeito, a serva de Deus, que é a líder principal aqui. Com todo respeito a ela, sem quebrar o protocolo do respeito a ela. Eu vou pedir para esta irmã aqui na frente te dar um abraço. Ela representa primeiro o Espírito de Deus, segundo o apóstolo e a pastora e a apóstola aqui.
e vai haver cura, e o nome do nosso Deus será exaltado na tua história. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele não trouxe minha boina hoje. Acho que foi desse rapaz aqui que um dia eu levei uma boina. Fui elogiar, né? Olha, eu elogiei sem nenhuma intenção. Eu usei muito a boina até para marchar, mas tudo acaba, né? Tudo acaba. Amém, queridos? O apóstolo me deu licença, então eu quero convidá-los a estarem em pé, para nós orarmos ao Senhor. Não vou chamar aqui à frente, mas eu tenho plena certeza que nós seremos alcançados por Deus hoje. Amém? Aleluia. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Não é assim que nós cantamos? Nós estamos na arca. Nós estamos na arca. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, Santo Deus e Pai. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome por Tua infinita fidelidade e misericórdia, em nos conceder esta oportunidade ímpar de estarmos aqui meditando numa porção da Tua palavra. Somos falhos, pecadores, limitados, ignorantes, recorrentes e tudo mais, mas nós estamos seguros e fiados no perdão que a cruz nos garantiu. E o Senhor nos convidou hoje, diríamos até a um sacrifício. O pior, que era o mais difícil, Noé fez. Mas agora era a hora de ficar na arca. E não era algo simples, eu tenho certeza disso. Como nós temos facilidade em enxergar o impossível, porque temos fé no Senhor, e depois distorcermos as coisas pela demora daquilo acontecer, ou pela aparente calma, ou até mesmo por nos sentirmos presos, sem podermos tomar nenhuma atitude. Agora é hora de ficar na arca com a nossa família, em processo de proteção. Então, se já são 150 dias, ou se não são ainda, não importa. Ajude-nos a entender a Tua palavra. Eu te peço agora também a bênção da cura, a favor de cada um dos Teus servos que estiverem enfermos aqui. Eu coloco nas Tuas mãos o apóstolo Devanir, e a companheira, a esposa do teu servo, a família, filho, filha, o melhor dizendo, genro, netinho do teu servo. Eu coloco a família que o Senhor colocou aqui como responsáveis pela tua obra, como nos diz em Apocalipse, o anjo da igreja. Eu te peço a bênção da saúde a favor do teu servo. Também eu te peço que todo aquele empreendimento, tudo que tem como sonho, como meta, o teu servo possa ver realizado. Deus, eu te peço uma bênção especial também sobre o espaço de adoração. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Dê condições ao teu servo de dar uma estrutura melhor para quem vem te adorar na maquiala coboderia séria. Eu não sei o que está no coração do teu servo, eu devo seguir a tua voz, e Deus não expõe o líder da igreja. Eu te peço que o Senhor ouça o teu servo, dando a ele condições de oferecer ao povo um local com uma estrutura melhor, um local maior, aleloboderia sare, ele como lavassária, e que ele testifique assim a tua fidelidade. Alcance o teu servo hoje. Haverá surpresa neste aspecto. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas haverá surpresa em relação ao local de adoração. Deus está preparando coisas novas, espaço melhor, que inclusive pode ser esse, mas o Senhor está preparando um espaço melhor, com
condições de ampliação, até mesmo para socorrer faixas etárias de uma maneira melhor. Aleluia! O Senhor vai surpreender este servo de Deus. Tu serás surpreendido. Há um coração movimentado pelo Senhor, e Ele está para te encontrar, porque não tem mais resistido, a voz de Deus não tem mais suportado, e tudo que tem feito em demora, ficou numa arca em processo de aprendizado, mas Deus diz que agora vai trazê-lo para perto de ti. Haverá um reencontro, haverá uma mudança no espaço de adoração, algo maior, melhor, com uma estrutura muito especial e moderna. Canta lá e sala moderna, não que aqui seja ultrapassado, não, mas algo moderno, Deus, clean, com coisas de primeiríssima qualidade, que serão oferecidos ao Senhor, e o teu nome será exaltado e glorificado nisso. No nome de Jesus eu creio, e posso ter tido dificuldade de me expressar, mas o Senhor é aquele que faz as coisas acontecer para a glória do teu nome, e crendo, eu te agradeço pela bênção e vitória em nome de Jesus. Amém.